Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. E cada um de vocês, queridas ouvintes, simpatizantes e associados da Levir, todos aqueles que estão já há muito tempo nos acompanhando, ou você que está chegando aqui pela primeira vez no site da Rádio Esotérica FM, está me ouvindo, ou você que está me vendo pelo nosso canal da Ustream ao vivo, ou você que está me vendo nas gravações aí no canal do YouTube, ou também aí na página da Levir, a loja esotérica virtual. É o site, ouvintes, que nós estamos levando para vocês há 16 anos, vai completar 17 anos no próximo dia 5 de julho deste corrente ano de 2013. Estamos ao vivo com vocês para mais essa programação, trazendo aqui nessa fase do nosso programa a sabedoria de Blavatsky, essa sequência de estudos realmente muito interessantes, ouvintes, trazendo aí as temáticas desta fabulosa escritora, desta grande alma que introduziu ou reintroduziu a teosofia para o pensamento ocidental, que já o havia realmente esquecido, às vezes porque não houvesse quem o promulgasse, e também em muitas ocasiões porque foi perseguido esse tipo de pensamento. E não podíamos nos furtar, ouvintes, a chegar realmente naqueles estudos mais profundos de Helena Blavatsky. Hoje nós vamos falar muito especificamente de A Doutrina Secreta. Essa que é a obra máxima de Blavatsky. Primeiro ela lançou Isis Sem Véu, que aqui em português está em 4 volumes. No original em inglês são 2 volumes. Mas o fato é que Blavatsky não ficou completamente satisfeita com o que ela apresentou em Isis Sem Véu, que é subtitulada Uma Chave Mestra para os Mistérios da Ciência e da Teologia Antigas e Modernas. Depois de muito escrever, de muito falar em público, de dar muitas instruções, muitas palestras, Blavatsky começou realmente a ser muito perseguida, e principalmente o relatório da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que absurdamente acusou Blavatsky de falsificar as cartas dos Mahatmas, dos mestres de sabedoria, não permitindo a Madame Blavatsky nenhuma defesa. Blavatsky realmente ficou com o seu nome muito prejudicado dentro desse métier, né, podemos dizer assim, daqueles que vinham trazer essas instruções. Mas o fato é que Blavatsky retornou da Índia para a Inglaterra e se pôs a escrever A Doutrina Secreta, que foi não a última das suas obras, que foi A Voz do Silêncio, mas com certeza a sua obra mais importante. E sempre é bom frisar, ouvintes, que essa obra foi escrita com o auxílio direto dos mestres da compaixão e da sabedoria, os mestres da Grande Fraternidade Branca, que anteriormente haviam convidado Blavatsky para ir até os seus ashrams, os seus retiros no norte da Índia e no Tibete. O mestre Mora era o Marajá do Rajput, que é a região norte da Índia, e isso facilitou muito o acesso de Blavatsky aos mosteiros budistas tibetanos, aonde, segundo ela mesma, existem escritos muito, muito arcaicos que contêm aquilo que nós chamamos aqui e que deu nome a este grandioso livro de Blavatsky, chamado A Doutrina Secreta. E
Blavatsky tentou entrar no Tibete em outras ocasiões, mas não conseguiu, porque o Tibete, o Butão, aquela região ao norte da Índia, fronteira com a China e tudo mais, é uma região dos Himalaias também, uma região que era aquela época do século XIX, muito fechados para os visitantes de qualquer nação, não só para ocidentais. Mas finalmente Blavatsky conseguiu chegar a um mosteiro aonde ela realmente foi reconhecida como um irmão, né? Não uma irmã, mas um irmão que há muitas vidas está palmilhando esse caminho da evolução, e muito especialmente foi encontrar com os seus mestres, o mestre Morya e o mestre Kuthumi, que treinaram Blavatsky para que a sua clarividência estivesse a serviço dessa comunicação que viria a desaguar nessas obras maravilhosas que são Isis Sem Véu e que é a Doutrina Secreta. Obras que, como nós já dissemos anteriormente, são praticamente obras de revelação, já que Blavatsky cita inúmeros livros que ela jamais teve em suas mãos, mas que foram mostrados a ela na luz astral pelos mestres. Outro método que eles utilizavam era de mostrar na mente de Blavatsky imagens de acontecimentos antigos e davam a ela algumas explicações para que ela escrevesse então e fosse sumarizando aquelas visões. Alguns temas ela dizia que dariam dezenas de volumes de explicações, mas o seu grande trabalho era de fazer um sumário lógico, principalmente das doutrinas mais importantes e que foram realmente legadas em A Doutrina Secreta. E no dia de hoje nós vamos falar realmente dos fundamentos dessa grandiosa obra que é A Doutrina Secreta, pois ela tem um alicerce, ouvintes, e esse alicerce são os temas que são chamados as proposições fundamentais de A Doutrina Secreta. Essa é a temática que nós vamos abordar hoje. Também relembrando que a Doutrina Secreta é subtitulada Síntese da Ciência, da Religião e da Filosofia. Esses, em português, 6 volumes de A Doutrina Secreta, na edição atual que está aí à venda da editora Pensamento, é realmente uma verdadeira exposição de uma erudição muitíssimo grande. Os estudiosos avaliam que Blavatsky teria que ter estudado por cerca de 60 anos com os recursos que se havia disponível na época para chegar numa apresentação tão concisa de assuntos tão diversos. A Doutrina Secreta é uma verdadeira tese de doutorado, onde nesse primeiro volume, o volume 1, que é chamado Cosmogênese, Blavatsky traça os fundamentos que ela vai depois expor nos demais capítulos e tomos, volumes desta obra monumental. Então existe o que é chamado proêmio da Doutrina Secreta, onde ela demonstra o fundamento dessa escritura, que é realmente fantástico. Nós devemos compreender que há uma obra que é citada em A Doutrina Secreta que foi apresentada a ela realmente como
um favor que os mestres orientais fizeram para que ela tivesse acesso a aquilo que é chamado o livro da sabedoria mais antiga desse mundo, que é chamado As Estâncias de Dizian, um livro que está escrito na língua mágica do Senzar, uma língua que era dominada apenas pelos grandes iniciados do passado e aqueles que detêm, que detinham o conhecimento sagrado, que é a base da sabedoria dos mestres da Fraternidade Branca. E ela justamente começa falando desse proêmio que ela está justamente diante de uma escritura que não era realmente uma escritura comum. Diz Blavatsky, que nós vamos ler aqui e comentar, ouvintes. O proêmio da doutrina secreta. Ante os olhos da escritora está um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palma que se tornaram impermeáveis à água e imunes à ação do fogo e do ar, por algum processo específico desconhecido. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre fundo de um negro intenso. Então, o livro é uma exposição de símbolos, né? Já na página seguinte aparece o mesmo disco, mas com um ponto no centro. O primeiro, sabem todos aqueles que se dedicam a esses estudos, representa o cosmos na eternidade, antes do despertar da energia ainda em repouso, a emanação do verbo em sistemas posteriores. O ponto até então imaculado, espaço e eternidade em Pralaya, ou repouso, indica a aurora da diferenciação. É o ponto dentro do ovo do mundo. O germe interno de onde se desenvolverá o universo, o todo, o cosmos infinito e periódico, germe que é latente e ativo, revezando-se periodicamente os dois estados. O único círculo é a unidade divina, de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Sua circunferência, símbolo forçosamente limitado, porque limitada é a mente humana, indica a presença abstrata e sempre incognoscível, e seu plano, a alma universal, embora os dois sejam um. Sendo branca a superfície do disco e negro todo o fundo que o rodeia, isso mostra que esse plano é o único conhecimento, não obstante ainda obscuro e nebuloso, que ao homem é dado alcançar. No plano tem origem as manifestações manvantáricas, né? As atividades cósmicas, porque é naquela alma que, durante o Pralaya, o repouso cósmico, dorme o pensamento divino, no qual jaz oculto o plano de todas as cosmogonias e teogonias futuras. E assim, ouvintes, começa a parte central de A Doutrina Secreta, o que é chamado o proêmio. E o que Blavatsky tenta nos mostrar, ouvintes, ao trazer essa simbologia, que nós vamos tentar trabalhar um pouco com ela, porque é muito interessante, ouvintes. Blavatsky com certeza teve acesso a um material aí realmente secreto, porque um livro
de folhas impermeáveis, como ela diz, que está escrito com símbolos, né? E não com palavras, com o alfabeto que nós estamos acostumados. Esse não é um livro comum. E ele usa símbolos para falar, e aí que nós temos que nos lembrar daquele alerta. Se vocês me acompanharam em programas anteriores, Blavatsky nos alerta que a doutrina secreta trata com o começo, com o desenvolvimento, com as raças, as sub-raças, as civilizações e os globos e a atividade do nosso sistema de mundos, ou seja, do nosso sistema solar. Quando ela mostra que o livro das Estâncias de Dzian começa com um disco branco sobre um fundo negro, o que está surgindo aí, ouvintes, é a diferenciação do espaço eterno, universal, que é o fundo negro. Surge então a diferenciação, que é o disco branco, é o Espírito de Deus que paira sobre as águas do abismo. Então, quando na imagem seguinte, né, que nós vamos mostrar para vocês, ela comenta exatamente sobre o que vem a seguir, o seu comentário a respeito dessa imagem tão simbólica. E ela nos diz: a primeira figura é um disco simples, né? Já a segunda é um disco com um ponto no centro, e no livro A Doutrina Secreta isso está desenhado para facilitar a compreensão. E esse círculo com um ponto é um símbolo arcaico que representa a primeira diferenciação nas manifestações periódicas da natureza eterna, sem sexo e infinita, adite em aquilo, ou o espaço potencial no espaço abstrato. Isso significa que não existia então o sistema solar, mas é o Espírito Divino, o Deus Criador, o grande arquiteto do universo, que vai diferenciar aquele espaço infinito para que ele se torne então um campo de manifestação. Na terceira fase, o ponto se transforma então em um diâmetro. Ele é cortado ao meio. E esse é o símbolo da Mãe Natureza, divina e imaculada no infinito absoluto que abrange todas as coisas. É, por assim dizer, a trave da cruz do Espírito Santo, que nós sempre cristãos, né? Aqueles aqui que tenham recebido uma educação cristã, sabem que o sinal da cruz nós fazemos, né, do alto da cabeça para o ventre, dizendo Pai e Filho abaixo no ventre. E o Espírito Santo é a trave, a horizontal que nós fazemos quando nos persignamos com a cruz. Então aquele ponto se transforma nessa linha, nessa trave que corta o círculo. Então o Espírito Santo, ouvintes, que é representado aqui, são as águas realmente do abismo, é a Mãe Natureza, é o aspecto feminino, é a matriz que vai permitir que o sistema realmente exista, que esse sistema se manifeste. Se não houvesse esse princípio feminino, não adiantaria ter a inteligência divina, a alma universal, porque é necessário essa dualidade, e vai ser exatamente esse espírito que é matriz, que é a mãe, que é o ventre da manifestação, ele que vai ser fecundado. E seguindo adiante, quando o diâmetro horizontal se cruza com uma vertical, formando então uma cruz, né, perfeita sobre o círculo, o símbolo se converte na cruz do mundo, explica Madame Blavatsky.
E segundo essa interpretação, e é por isso que nós estamos nos referindo aqui ao nosso sistema de mundos, ao nosso sistema solar e muito especificamente aqui ao nosso planeta, Blavatsky comenta, essa cruz, né, representa a humanidade que alcançou sua terceira raça raiz, sua terceira grande civilização. É o signo do começo da vida humana. Quando a circunferência desaparece, ficando apenas a cruz, esse signo representa a queda do homem na matéria, começando então a quarta raça ou a quarta grande civilização. A cruz inscrita no círculo simboliza o panteísmo puro. Suprimido o círculo, passa a ser um símbolo fálico, um símbolo de poder. Tinha o mesmo significado, afora outros especiais, que o tal inscrito no círculo, ou que o martelo de Thor, a chamada cruz Jaina, ou simplesmente a suástica, que é a evolução justamente do símbolo da cruz, pois a cruz é a quadrinidade, né? O cruzamento do espírito e da matéria, da horizontal e da vertical, mas a atividade, ouvintes, é que é importante. E quem entra em atividade, nós sabemos quando começa um sistema solar, é exatamente aquele ponto que se aquece, que começa a girar, criando um vórtice, e ali surge uma nova estrela. E assim, ouvintes, vocês podem entender o que é realmente o símbolo da suástica, que é tido na Índia como um símbolo de bom agouro, de sorte, é desenhado sobre o coração de Buda, é o símbolo do jainismo, a suástica, e não tem nada a ver com essa utilização moderna que, muito lamentavelmente, os nazistas utilizaram a suástica para realmente massacrar os irmãos do seu país, da Alemanha, e também pessoas de outros países que foram invadidos e foram massacrados. Porque o símbolo da suástica é muito antigo, ouvintes, e muito poderoso. Ele significa a função da cruz ativa, criando e gerando, girando, mostrando o seu poder criativo em atuação. Realmente não poderia haver um símbolo mais poderoso que esse. E ter sido utilizado para coisas maldosas foi realmente um desastre indizível, ouvintes. E não vou dizer que é compreensível, mas que realmente pessoas acreditam que Blavatsky está por trás do nazismo ou de coisas do gênero, só porque foi usado esse símbolo, é uma compreensão muito tacanha. Porque Blavatsky dá uma série de explicações sobre esses símbolos ao longo de A Doutrina Secreta, ao longo de outros escritos, mostrando que esse símbolo é muito mais poderoso do que esse episódio funesto que aconteceu na história da humanidade e vai continuar sendo usado no futuro. E tudo isso, ouvintes, está apenas como introdução, porque nós vamos chegar já nas proposições fundamentais, que são as 3 proposições fundamentais que foram colocadas, dispostas em Doutrina Secreta, que são realmente o fundamento do esoterismo. E há outros comentários aqui que eu vou inclusive até pular, porque nós precisamos chegar exatamente nas proposições fundamentais, falando inicialmente da primeira delas, que estabelece o seguinte: a primeira proposição fundamental de A Doutrina Secreta é um princípio onipresente,
sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder de concepção humana e porque toda expressão ou comparação da mente humana não poderia senão diminuí-lo. Está além do horizonte e do alcance do pensamento. Ou, segundo as palavras do Mandukya, um Upanishad da Índia, esse princípio onipresente é inconcebível e inefável. Para que se possa compreender mais claramente essas ideias, deve o leitor adotar um ponto de partida desde um seguinte postulado: há uma realidade absoluta anterior a tudo que é manifestado ou condicionado. Esta causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente e no incognoscível da filosofia europeia, atualmente em voga, que estava em voga naquela época, é então a raiz sem raiz de tudo quanto foi, é e será. É naturalmente desprovida de todo e qualquer atributo e permanece essencialmente sem nenhuma relação com o ser manifestado e finito. É a aceidade, mais propriamente que o ser. Sat, em sânscrito, está fora do alcance de todo pensamento ou especulação. É um tema realmente muito abstrato, ouvintes, mas o que Blavatsky tenta nos colocar aí, falando dessa primeira proposição fundamental, é que antes que tudo acontecesse, ouvintes, no universo, antes que esse nosso sistema se formasse, as demais estrelas, as galáxias e tudo mais, havia um princípio divino absoluto que está fora de qualquer relação com esse nosso universo. O universo que nós conhecemos, o universo material, onde nós estamos, onde os outros objetos, causas e coisas do universo estão, é de uma natureza cíclica. Ele aparece e desaparece ciclicamente. Mas o princípio absoluto, que não é, obviamente, aquilo que nós chamamos de Deus, porque seria uma confusão muito fácil de fazer aqui nesse ponto, ouvintes. Esse princípio absoluto não é o que nós chamamos de Deus. O que nós chamamos de Deus, já abordamos isso em outro programa, é o princípio ativo criador que ordena, que dá início ao nosso sistema solar, ou o Brahma, que Madame Blavatsky menciona. Já esse princípio infinito é algo transcendental, na verdade, para Brahman, ou aquilo que está além do Deus manifestado. Então a nossa mente não consegue abarcá-lo. Dificilmente já é muito difícil nós abarcarmos o Deus criador do sistema solar. O que dizer então do princípio que está por trás de todas as coisas desse universo que nós sabemos hoje em dia que é gigantesco, ouvintes? Então essa é a primeira proposição fundamental de A Doutrina Secreta e vamos abordá-la com mais detalhes na sequência do nosso segundo bloco e as duas outras grandes proposições fundamentais de A Doutrina Secreta. Vou convidá-los agora para o nosso tradicional intervalo, chamando a todos aqueles que ainda não são, venham ser aqui nossos associados, nossos colaboradores da Levir, ouvintes, para que nós possamos continuar levando esse tipo de programa para vocês, satisfazendo aí uma necessidade, provendo uma cultura que é muito difícil de nós termos aí presente, não só na internet, mas em qualquer lugar. Vamos ao intervalinho e voltaremos já.
Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM, bom gosto e harmonia. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Muito especial, estamos trazendo aqui, dentro dessa exposição da sabedoria de Blavatsky, da teosofia, estamos falando da doutrina secreta e muito especificamente sobre as proposições fundamentais de a doutrina secreta. Realmente um tema muito abstrato, mas ao mesmo tempo muito interessante, o que demonstra realmente a profundidade do conhecimento antigo, que Blavatsky realmente demonstra com muita propriedade como os sábios do passado tinham um pensamento muito mais profundo do que a nossa história, a nossa antropologia, nossa arqueologia tenha por acaso descoberto, ouvintes. Porque esses livros que Blavatsky teve acesso, e não são poucos, são livros que estão há milhares de anos na posse dos sábios do Oriente. Eles têm realmente uma profundidade muito grande. O próprio termo Dzyan, porque o livro Instâncias de Dzyan, né? O termo Dzyan é uma tradução tibetana para Dhyana, da tradição do yoga hindu. E Dhyana nós sabemos que é o estado de meditação. Então as instâncias de Dzyan que discorrem sobre o desenvolvimento do nosso sistema, na verdade são estrofes, são sutras, são ali pequenos, né, estribilhos, são pequenos versículos que os então místicos decoravam e mantinham de cor e meditavam sobre eles.
E assim, ouvintes, eles conseguiam manter essa tradição. Eram poucos que tinham acesso realmente aos livros. Nós não devemos jamais imaginar que a educação fosse universal como é hoje, que todos escrevem, todos leem. Hoje realmente nós podemos ir mais fundo nesses temas, ouvintes, e vamos trazer aqui agora na sequência mais comentários sobre essa primeira proposição fundamental de A Doutrina Secreta, onde Blavatsky escreveu também o seguinte, falando sobre o princípio universal que está além de toda manifestação. Diz ela: esta aceidade é simbolizada na doutrina secreta sob dois aspectos. De um lado, o espaço abstrato absoluto, representando a subjetividade pura, aquilo que nenhuma mente humana pode excluir de qualquer conceito, nem conceber como existente em si mesmo. Do outro lado, o movimento abstrato absoluto, que representa a consciência incondicionada. Os próprios pensadores ocidentais têm afirmado que a consciência separada da transformação é inconcebível para nós, e que o movimento é o melhor símbolo da transformação e sua característica essencial. Esse último aspecto da realidade una é ainda simbolizado pela expressão o grande sopro, aqui entre aspas. E o símbolo é bastante sugestivo para necessitar de outra explicação. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é aquele absoluto metafísico, a aceidade representada na trindade teológica pela inteligência finita. Então, o uno, ouvintes, que é a primeira proposição fundamental de A Doutrina Secreta, é algo que está muito além desse nosso universo manifestado, além até do que a consciência do Deus Criador do nosso sistema solar. Mas o que nós temos que ter em mente é que a nossa alma é um reflexo dessa unicidade original, pois cada um de nós tem a sua divindade pessoal, cada um de nós faz da sua caminhada um reflexo daquele nível mais elevado lá em cima, o que está muito bem explicado pela lei hermética da correspondência. Então, assim como Blavatsky descreveu as instâncias de Dzyan como começando com um círculo, depois surge um ponto no círculo, ele é cortado por uma linha e depois outra linha também o corta perpendicularmente, formando uma cruz. Também, ouvintes, quando cada um de nós seres humanos surge, é concebido, há também esse princípio. No começo é um óvulo, que ele é penetrado pelo espermatozoide, então tem-se ali o ponto que fecunda aquele círculo. E aí a célula, que é o óvulo, se divide em duas, depois em 4, e assim, ouvintes, vai se multiplicando até que gera um corpo com bilhões de células que provém daquela célula matriz. Então, ouvintes, podem ter certeza que a grande pedra de toque desse tema é justamente esse princípio de correspondência. Então, Blavatsky estabeleceu essa primeira proposição fundamental para que nós tivéssemos consciência, ouvintes, da grande transcendência do grande universo onde nós estamos. E vai nos falar agora, quando nós chegarmos na segunda proposição, de algo mais ligado ao próprio ser humano. Mas há aqui também mais alguns comentários sobre
a primeira proposição. Diz ela: para Brahman, a realidade una, o absoluto, é o campo da consciência absoluta, vale dizer, daquela essência que está fora de toda relação com a existência condicionada, e cuja existência consciente é um símbolo condicionado. Mas, logo que saiamos em pensamento desta negação absoluta, para nós, surge o dualismo no contraste entre o espírito, ou consciência, e a matéria, entre sujeito e objeto. O espírito, ou consciência, e a matéria devem ser, no entanto, considerados não como realidades independentes, mas como duas facetas ou aspectos do absoluto, para Brahman, que constituem a base do ser condicionado, seja subjetivo ou objetivo. E esse comentário realmente é muito profundo, ouvintes, porque a nossa mente não consegue ir nesse nível sem lançar mão do princípio da dualidade. E essa limitação é que nos castiga, ouvintes, e impede que nós tenhamos uma visão mais profunda desses temas. Mas Blavatsky se esforçou muitíssimo para que nós tivéssemos acesso a essa visão tão transcendental que é a primeira proposição. E vamos pular aqui um pouquinho esse texto de Blavatsky e irmos até então a chamada segunda proposição fundamental de A Doutrina Secreta, porque muitos temas aqui expostos por Blavatsky, cada um deles mereceriam realmente muitos comentários, mas o nosso tempo aqui é escasso. E então da realidade una, né, provém então a manifestação. E no mundo manifestado existem a segunda e a terceira proposições que são muito interessantes para nós. A segunda proposição está aqui na Doutrina Secreta, dela dito o seguinte: a Doutrina Secreta afirma, além disso, a segunda proposição fundamental, a eternidade do universo in toto, ou seja, na sua totalidade, como um plano sem limites, periodicamente cenário de universos inumeráveis, manifestando-se e desaparecendo constantemente, chamados as estrelas que se manifestam e as centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da existência por si mesmo, segundo o livro de Dzyan. O aparecimento e o desaparecimento de mundos são como o fluxo e o refluxo periódico das marés. E aí, ouvintes, é o campo da manifestação, o universo que passou a existir, quer seja o corpo humano, quer seja o sistema solar, quer seja o universo como um todo, todos eles estão em correspondência entre si. Mas toda realidade manifestada está sujeita à lei do ritmo, à lei dos ciclos. Então, o universo que nós vemos hoje manifestado, mesmo que nele se contenha trilhões de trilhões de trilhões de estrelas, mesmo que um corpo humano tenha bilhões e bilhões de células, ouvintes, todas essas coisas nascem, vivem e morrem. Ou seja, elas nascem, têm a sua glória, depois decaem e depois desaparecem. Esta é a grande sina, é o grande destino, é o fado que nos cabe, ouvintes, no universo manifestado. E mesmo o universo como um todo, um dia terá que atingir o seu repouso absoluto.
Isso é absolutamente previsível por ele estar realmente submetido a essa lei de periodicidade tão profunda. E diz também aqui a doutrina secreta. Esta segunda declaração de a doutrina secreta é a universalidade absoluta daquela lei de periodicidade, de fluxo e refluxo, de crescimento e decadência que a ciência física tem observado e registrado em todos os departamentos da natureza. Alternativas tais como dia e noite, vida e morte, sono e vigília são fatos tão comuns, tão perfeitamente universais e sem exceção, que será fácil compreender por que divisamos nelas uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Então, todos os ciclos, ouvintes, que se sucedem, todas as dualidades que giram umas aos redores da outra, ora sendo positiva, ora sendo negativa, a uma hora é dia, depois sucederá a noite. E no ser humano também é assim, ouvintes. Hoje nós estamos rindo, mas amanhã nós podemos estar chorando. Agora nós estamos despertos aqui ouvindo esse programa, mas daqui a pouco nós vamos dormir, vamos entrar na inconsciência do nosso sono, porque muito poucas pessoas são conscientes dentro do seu sono. Então, o universo, ouvintes, está proposto, está definido, segundo essa tradição antiga, com essa grande periodicidade. E há a terceira grande proposição fundamental da doutrina secreta, pois se a primeira é o absoluto, é o uno, a segunda é o universo manifestado e periódico, a terceira proposição fundamental da doutrina secreta vai falar de nós, ouvintes, seres humanos, como nós nos encaixamos em todo esse processo. E lemos aqui em A Doutrina Secreta, na terceira proposição fundamental. Ela declara, ensina também a doutrina secreta, a identidade fundamental de todas as almas com a suprema alma universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através do ciclo de encarnação ou de necessidade durante todo esse período. Ou, como diz aqui a doutrina secreta, em outras palavras, nenhum Budi puramente espiritual ou alma divina pode ter uma existência consciente independente antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, da alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvantara, ou seja, da manifestação, e adquirido a individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços conscientemente dirigidos e regulados pelo karma, escalando assim todos os degraus de inteligência, desde a mente inferior ou humanas inferior até a mente superior, ou seja, humanas superior. Desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime, chamado em A Doutrina Secreta de Dhyani Buda, todos estão enfeixados, ouvintes, nesse processo. A doutrina axial da filosofia esotérica não admite a outorga de privilégios nem de dons especiais ao homem, salvo aqueles que foram conquistados pelo próprio ego, pelo próprio eu interno, em seu esforço e mérito pessoal, ao longo de uma série de metempsicoses e reencarnações. Por isso dizem os hindus que o universo é Brahman e é Brahma, porque Brahman está em todo átomo do universo,
sendo os seus princípios da natureza a expressão ou aspectos vários e diferenciados do sétimo e uno, a realidade única do universo, seja cósmico ou microcósmico. E ainda porque as permutações psíquicas, espirituais e físicas do sexto, ou seja, Brahma, o veículo de Brahman, no plano da manifestação e da forma, são consideradas por antífrase metafísica ilusórias e maiávicas. Embora a raiz de todos os átomos individualmente e de todas as formas coletivamente seja o sétimo princípio ou a realidade una, em sua aparência manifestada, fenomenal e temporária, tudo isso não é senão uma ilusão efêmera de nossos sentidos. Ouvintes, muito profundo esse comentário, mas eu quero aqui salientar os pontos fundamentais. O primeiro deles, a identidade de todas as almas com a suprema alma universal. Ou seja, ouvintes, apesar de nós estarmos aqui no planeta Terra, apesar de que em cada ser humano existe uma chispa divina e ela estar ligada com o Deus Criador do nosso sistema solar, todas essas almas, todas essas chispas divinas, inclusive a própria chispa divina do Logos solar, do nosso sistema, do Logos planetário, todos nós somos provenientes dessa suprema alma universal. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? Esta é a pergunta que a filosofia se faz e o esoterismo também faz e responde, ouvintes. Nós estamos na chamada peregrinação obrigatória que está aqui declarada para todas essas almas, centelhas daquela alma suprema, passando então pelo ciclo de encarnação ou de necessidade durante todo esse período. A nossa situação, ouvintes, é de peregrinos. Nós estamos longe de casa, que é a nossa morada espiritual. Nós estamos com poucos ou nenhum pertences. Nós sofremos muito com fome, com sede, mas principalmente a grande fome, a grande sede que nós temos é a fome e a sede de sabedoria, de conhecimento. E a cada existência, ouvintes, a cada vida, nós vamos nos alimentando. Nós vamos crescendo paulatinamente, pois por mais erros que nós cometamos, sempre, ouvintes, em alguns momentos nós transcendemos. Nós amamos, nós nos divertimos, nós entramos em êxtase, nós experimentamos algo mais sublime. E aí, ouvintes, é algo realmente que vai além, porque a doutrina secreta fala de uma série de princípios espirituais que cada um de nós tem que procurar entender. Os conhecimentos a esse respeito são vastíssimos, ouvintes. É muito difícil realmente sumarizá-los. Nós estamos aqui fazendo um convite para vocês, para que vocês venham ler estas obras monumentais de Madame Blavatsky. Leiam Isis Sem Véu, leiam a Doutrina Secreta, e a Doutrina Secreta muito especificamente. Não a leiam como se fosse um romance que tem que ser lido capítulo a capítulo, página a página. A doutrina secreta, ouvintes, ela é muito mais do que isso. É um verdadeiro livro de referências, usa uma terminologia que nós precisamos estudar muito para memorizar
os termos que são utilizados, porque há termos orientais para ideias abstratas que são alheias, são estranhas ao nosso pensamento materialista no Ocidente. E esses sábios do Oriente tiveram a sabedoria de criar essas palavras que são verdadeiras expressões sonoras para realidades muito profundas espirituais. Então, quando eles falam em manas, a mente, quando eles falam em buddhi, a intuição, a razão sublime espiritual, essas palavras, ouvintes, têm uma origem muito profunda. Nós temos que nos acostumar com elas, porque hoje é sabido, ouvintes, pela grande ciência da linguística, que o nosso pensamento é definido pelas palavras que nós usamos para pensar. Por isso que é importante ler, é importante ter esse material em mãos, ouvintes, e mesmo que nós não entendamos tudo que está escrito ali, que nós não tenhamos ainda a familiaridade com os termos ali usados, com o tempo nós vamos adquirindo isso, e isso amplia, ouvintes, a nossa mente, amplia o nosso horizonte, e é disso, ouvintes, que nós estamos precisando. Precisamos de um caminho para uma consciência mais profunda, de um comportamento baseado na nossa espiritualidade, e só esses símbolos, ouvintes, podem nos revelar exatamente isso. O nosso programa é aperitivo, ouvintes, para que vocês adquiram e leiam a Doutrina Secreta. Por favor, façam esse esforço em algum momento das suas vidas. Mas aí, uma vez de novo, ouvintes, o adiantado da hora está fazendo com que nós coloquemos ponto final em mais um programa Lux Esotérico. E vou convidar a todos para que nós façamos uma última meditação, ouvintes, que é aqui o momento em que nós encerramos a nossa programação diária com uma vibração que nos reconecta com aquilo que é mais importante, que é o nosso ser interior. Fechemos os nossos olhos, sintamos a nossa conexão mais profunda. Vamos, ouvintes, visualizar a chispa divina brilhante em nossos corações, fazendo com o poder do nosso pensamento que essa luz brilhe, se expanda, tome todo o nosso ser. E vamos procurar nesse momento compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras desse mantra. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, que a chispa divina, a verdadeira luz esotérica, brilhe cada vez mais no coração de todos vocês, sempre que nós a invocarmos, e o nosso programa a invoca no começo e no final da nossa programação. E vamos parando por aqui, vamos voltar à programação musical totalmente interativa aqui da Rádio Esotérica FM, patrocinada, esta maravilha de rádio com muita música da nova era, muita New Age, muita World Music e
4 outros canais de mantras, canais de canto gregoriano, de música clássica, ouvintes, 24 horas por dia. Também um canal de música popular brasileira. 5 canais a Rádio Esotérica FM tem para atender você que busca muito boa música. Tudo isso nós agradecemos, ouvintes, é patrocinado por você que é associado da Levir. Muito obrigado, ouvintes, pelo seu patrocínio, pelo seu prestígio, pela sua audiência. Recebam o forte, o fraternal, caloroso abraço aqui, virtual, mas é real, ouvintes. Aqui de Osmar de Carvalho, até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.